Olá, amigos do Portal Rural News. Estamos aqui para falar de assuntos muito relevantes para o agronegócio e hoje o tema é a reforma tributária. Para falar sobre isso, eu estou aqui com o presidente da AproSoja Goiás, o Joel Cargnin. Bem-vindo, Joel, tudo bem com você? Primeiramente, obrigado, pela oportunidade de participar do Portal Rural News e poder levar um pouco de informação e discussão aí à nossa audiência. Excelente. E eu tenho aqui também, junto com, nos fazendo companhia, a Patrícia, que é advogada especialista em direito tributário. Patrícia, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouco mais aí desse tema complexo. E nós tivemos agora, então, essa PEC que foi aprovada aí no início do mês de julho agora, colocando algumas normas jurídicas aí que afetam principalmente todos nós, mas principalmente o agronegócio, né, Patrícia? E nós temos alguns pontos polêmicos aí. Eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação aí de um resumo como que essa lei nova está afetando o produtor rural e o segmento do agro. Olha, o setor do agro, ele vem enfrentando, né, lidando aí com esse texto de uma forma de uma insegurança jurídica mesmo. Nós estamos vendo que o texto, ele está muito genérico, a gente gosta de falar que está um cheque em branco, porque existem vários pontos que não estão sendo abordados e estão sendo delegados para a lei complementar. Então, hoje, a gente tem ali um futuro muito incerto nesse meio. Nós temos ali alguns pontos negativos, o imposto seletivo, que a gente vem falando bastante, né, que está aí o imposto do pecado, como vem sendo conhecido. Esse imposto, ele vai aumentar a carga tributária do produtor rural futuramente, né? Muito se fala em possibilidades de redução, de isenção, mas são possibilidades, né, que vão ser abordadas depois e delegadas por lei complementar. Então, no meio do agro, não só o agro, tá? A gente vê essa reforma tributária realmente, ela veio para simplificar e o que a gente está percebendo é que ela não está simplificando, ela está complicando mais aí os impostos e aumentando a carga do produtor rural, né, e do agro aí, de vários setores que são importantes para o nosso Brasil, a economia do nosso Brasil, né? Esse imposto do pecado aí que o pessoal está chamando, né? Joel, é uma grande preocupação do segmento como que ele vai ser aplicado, né? Não ficou muito definido essa aplicação desse imposto. Ele pode agir negativamente aí sobre os produtores também, né? Olha, realmente a preocupação ela é muito grande em relação à forma com que a reforma tributária foi apresentada, né? Nós vivemos essa expectativa da reforma tributária já há muitos anos, e entendemos a necessidade de haver de estabelecer uma lógica tributária para o sistema brasileiro, visto que hoje muitos até chamam o sistema tributário brasileiro de um manicômio tributário, né? Vista a sua complexidade e a sua dificuldade de aplicação. O que nós observamos é que, diante de um texto, como já foi comentado anteriormente, muito genérico, que não estabelece, por exemplo, alíquotas, né, relativas à cobrança desses impostos e a forma como que esses impostos irão incidir e sobre quais atividades, nós estamos muito preocupados, porque no caso da produção agrícola, por ser uma atividade de alto risco, ela exigiria um tratamento diferenciado dos demais setores de atividade, até por ser um setor primário da produção. E entre os pontos positivos aí, nós temos essa questão da alíquota zero para o produtor rural, né, Patrícia? Sim, produtores rurais, né, com atividades aí até 3,6 bilhões, né? Mas também a gente não sabe como que isso vai ocorrer. Acho que o Joel também vai entender um pouquinho mais, né, dessa produção, mas eu estou escutando muita gente falar que igual ele vai ter a opção de ter essa alíquota zero. Ele vai ter essa opção, né, de ter redução de até 60% e tudo. Mas em cima de qual alíquota? Então, a questão da alíquota, ela está muito incerta. Então, a gente não pode nem falar que, de fato, o produtor rural vai ter a alíquota zero, porque pode ser que venha aumentar mesmo essa tributação para ele no futuro.
Você entende também tem essa visão também, Joel? Porque a princípio seria um ponto positivo da reforma, né? Mas parece-me que ela fica muito vago, né? Sim, esse texto base da reforma tributária traz apenas os aspectos técnicos relacionados à própria reforma, né? Não traz os detalhes, as alíquotas, as formas de cobrança. E como nós temos uma complexidade no Brasil muito grande das atividades econômicas e outras particularidades em relação às regiões das quais essas atividades econômicas elas são exploradas, né? Eu cito o exemplo, por exemplo, da Zona Franca de Manaus, aí tem atividades, por exemplo, que na região sul tem suas particularidades, a própria agricultura no Centro-Oeste também tem suas particularidades, e a gente vê que existem diversas lacunas nessa proposta inicial. É claro que essa proposta ainda vai ser encaminhada ao Senado, e a gente espera que o Senado tenha, vamos dizer assim, a clareza de melhorar essa proposta e não de piorá-la ainda mais, mas nós entendemos que ainda existem diversas lacunas e existe uma desinformação muito grande em relação a todo esse escopo dessa proposta da reforma tributária que foi aprovada. E nós temos também outro ponto aí importante que vale citar, né, Patrícia? É a questão de diferenciação hoje do produtor rural. Hoje tem produtor rural, pessoa física e jurídica, e antes não tinha isso, né? Não, não tinha. Então, assim, a gente vê com essa reforma, né, que vai ter essa diferenciação, que nem sempre vai ser boa ao produtor rural. A gente entende que esse texto, conforme o Joel já falou, ele foi aprovado, é um texto muito genérico, e também ele teve mudanças 20 minutos antes. Nós não temos estudos de impactos. Então, aqui a gente não tem nem como falar sobre alíquotas, sobre um impacto mesmo real que vai ocorrer, porque está muito genérico. Então, isso tinha que ter sido, né? Apesar da gente estar tratando disso há 3 décadas, dessas reformas tributárias, né? Há 30 anos aí, só que teve o texto 20 minutos antes, teve algumas alterações. Então, não teve tempo de ninguém estudar os impactos que pode trazer para diversos setores, né? Tanto o agro como outros também. E outro ponto que eu acho que vale a pena a gente citar é a criação da Cesta Básica Nacional de Alimentos. Eu acho que esse ponto aí beneficia muito a agricultura familiar, né, Patrícia? Sim, essa questão aí é outra também, tá? Que vem sendo discutida, né? Tem essa questão da cesta básica, alguns alimentos, nós não sabemos ainda quais alimentos, né, que vão compor essa cesta básica, só que tem alguns estudos, eu estava olhando, lógico, né? Questões aí, estudos iniciais de supermercados, que em algumas regiões, com essa reforma, se o texto se manter assim, após o Senado, pode ter um aumento, né? Aí, cestas básicas chegar a R$ 1.400. Então, são estudos, lógico, iniciais, referentes à alíquota ali base, que já foi um projeto trabalhado, mas mesmo assim, a gente não pode acreditar muito nesses pontos positivos, não, viu? Ainda é muito irrelevante e incerto. Joel, e tem essa questão aí também que preocupa o agro, que é a uniformização e a unificação dos impostos, né? Hoje a gente tem aí conforme a região, alguns benefícios fiscais que a lei, com esse novo projeto, vai extinguir, né? Sim, hoje nós temos alguns dispositivos que criam um certo equilíbrio entre o setor produtivo nas diversas regiões do Brasil, né? Temos algumas leis, tipo Lei Candir e outras leis, que tratam de uma maneira diferenciada as particularidades da produção em diversas regiões. E são elas que possibilitam esse desenvolvimento tão grande que a gente vê, né, principalmente na região central do Brasil e também na região norte, em relação ao desenvolvimento da agricultura, né, o que tem levado, é claro, uma redistribuição de renda a todas as famílias dessas regiões que são beneficiadas. A grande dificuldade que a gente vê que o agronegócio não é só a produção, né? O agronegócio envolve a logística,
envolve o insumo, envolve outras particularidades que não foram tratadas de uma forma clara no escopo dessa proposta de reforma tributária. E, com certeza, esses setores, que são setores satélites à produção, eles com certeza vão impactar de uma maneira significativa, por exemplo, no aumento do custo dos alimentos, que em grande parte são compostos por questões de custos logísticos e outros, né? E nós temos, sim, uma grande preocupação, né, em entender como essas leis complementares, em que velocidade essas leis complementares vão conseguir atender essas particularidades. Então, a gente vê um sistema muito complexo, um sistema em transição, que torna um sistema tributário com um sistema novo entrando, um sistema velho saindo, e a gente não enxerga isso com bons olhos. No fim das contas, a reforma tributária, especialmente para o setor do agro, ela está complicando e deixando mais dúvidas do que definindo, né, Patrícia? Sim, é o que o Joel falou sobre essa transição. Essa transição aí, hoje o produtor vai lidar aí com 5 impostos, né? Foi feita essa junção para 3, só que nesse período de transição ele tem que lidar com 8. Então, é muito complexo. Produtor rural ali, principalmente o pequeno produtor rural, que é aí boa parte, né? A maior parte aí do nosso Brasil, ele vai ter que optar, vai ter que ter uma contabilidade, vai ter que ter, porque é muito complexo para lidar com isso. Então, realmente, a gente não vê uma simplicidade, que foi o que a reforma, né, veio para simplificar o nosso sistema, mas a gente não está, hoje, com esse texto, nós não estamos vendo aí esse cenário, não. Joel, e como que a ProSoja, você é presidente da ProSoja Goiás, mas faz parte da diretoria da ProSoja Brasil. Como que a ProSoja hoje está se movimentando lá à frente em Brasília, com a Frente Parlamentar da Agricultura, para fazer levar essas demandas aí que nós estamos conversando aqui, para fazer com que essas mudanças aí sejam benéficas e não apenas atrapalhem aí o produtor rural? Qual é a movimentação da ProSoja hoje politicamente para melhorar essa reforma? Olha, a ProSoja ela vem trabalhando de uma forma sistemática, não só a ProSoja Brasil, também como as ProSoja estaduais, né, levantando essas particularidades regionais relativas à produção. Nós viemos acompanhando aí desde a última proposta, que se não me engano foi do ex-deputado Sandro Mabel, que estabelecia um plano de reforma tributária. A grande dificuldade que nós tivemos nesse momento é que a tramitação desse texto aprovado foi uma tramitação muito rápida, né? Então, nós buscamos concentrar todos os nossos esforços diante da representatividade política da Frente Parlamentar da Agropecuária, através do nosso presidente, o Pedro Lupion, o deputado Pedro Lupion, e nós conseguimos, sim, algumas melhorias, alguns avanços dentro desse texto base, e ocorreram, sim, algumas melhorias, principalmente nos benefícios aos pequenos produtores aí que tiveram um regime de isenção de alguns impostos, mas a gente percebe que muita coisa ainda ficou por ser discutida em função dessa excessiva celeridade na tramitação desse projeto. Nós estamos elencando agora, é claro, nós não temos um texto final, porque ainda tem que passar pelo Senado, mas nós estamos elencando alguns pontos críticos e sensíveis, muitos deles já foram aqui enumerados, para que os senadores possam trabalhar melhorias nesse texto, adequando características que são singulares ao agronegócio e que não venham a prejudicar a principal atividade econômica que gera divisas hoje para o Brasil. Patrícia, e como que funciona agora juridicamente a sequência da prova? Porque a reforma tributária não está aprovada, ela está ainda em discussão, né? Ela passou para a Câmara. Como que é o processo agora para se chegar a uma reforma tributária aprovada e essa lei começar a valer? Ela agora ela segue para o Senado, né? Ela foi aprovada aí na Câmara, ela segue para o Senado ainda. Depois ainda tem que se discutir a questão de alíquotas, né? Então ela tem todo um processo aí ainda para ser aprovada.
Se ela for aprovada, ela vai começar aí em 2026 ainda, né? Então, ainda tem um período aí de adaptação, e aí essa transição, ela vai ocorrer de 2026 a 2032, o que a gente, né, vem aí nesse texto hoje. É lógico, conforme o Joel falou, existem alguns setores aí, como indústria e agronegócio, tentando modificar algumas coisas, já foi modificada algumas coisas, mas ainda vão tentar modificar para melhorar mais aí para todos os setores, né? Então, ainda tem aí um período longo pela frente, não podemos falar ainda, né, que ela foi literalmente aprovada, mas é preocupante justamente pelo que o Joel falou, que ela está sendo aí tratada, eles estão com pressa, né, em se aprovar. Então, isso é preocupante, porque com certeza não vai demorar muito para isso acontecer. Num país em que tudo acontece muito devagar, especialmente leis, né, Joel? É de se estranhar essa velocidade da aprovação, né? Como que você vê isso? Existe aí um fator político influenciando? Não, realmente a gente estranha bastante a velocidade com que houve essa tramitação, não que não houvesse um texto base a ser trabalhado, mas devido à complexidade de um país tão grande como o Brasil, das particularidades que existem em cada uma das regiões e da maneira com que esse projeto foi exposto dentro da Câmara dos Deputados, a gente realmente fica bastante preocupado, né? A superficialidade como foi tratado, a própria redação do texto da reforma tributária, ela é espantosa, né? Ela não condiz com a importância política que existe em torno desse tema, né? Ela influencia diretamente cada um de nós, cidadãos. A população, ela não tem real consciência do que está sendo discutido e de como essa reforma tributária vai impactar diretamente ao bolso de cada um dos contribuintes, independente de serem grandes, médios ou pequenos contribuintes. A gente vê isso com bastante preocupação, a gente conversa na rua com os amigos em relação a esse tema e a maioria desconhece a reforma tributária. E isso é muito perigoso, tratar temas tão importantes e tão relevantes com tamanha superficialidade. Patrícia, e hoje você tem uma estimativa, você que é um advogado especialista em tributação, quanto tempo demora hoje uma lei? A gente está falando da velocidade da aprovação dessa lei. Uma lei demora quanto tempo hoje para ser aprovada no Brasil e entrar em vigor, em média? Existem algumas que muito, né? Então, assim, a gente hoje tem uma média aí de 2 anos, né? 3 anos, dependendo aí de um estudo que seja uma lei complementar, né? Uma lei de menor, igual esse, não. Esse é um texto constitucional. Então, ele vem sendo discutido há 30 anos, só que realmente essa velocidade com que ele está sendo aprovado é surpreendente aí no nosso país. Aqui a gente não tem muito, né? É o que você falou, a política, ela fala mais. Então, a gente não tem muito um tempo, né? Quando eles têm interesse em se aprovar, é muito rápido, mas é lógico que leva um tempo para isso acontecer e entrar em vigor, mas nós não temos aí um prazo específico, não. Muito bem. Acho que é isso, né, Joel? Você tem alguma consideração final a fazer sobre esse tema tão importante que é a reforma tributária para a gente encerrar aqui nossa entrevista? Eu acho que é importante a gente destacar aqui a inclusão do artigo 20, que é um ponto muito importante e que abre a possibilidade dos estados e municípios criarem contribuições sobre produção de produtos primários semi-elaborados. A gente vê com bastante preocupação, visto que alguns estados hoje já têm alguns fundos implementados em seus estados, exemplo de Goiás, Fundeinfra, Mato Grosso FETAB, Mato Grosso do Sul, Fundersul. A gente vê vamos dizer assim, a criação de mais um dispositivo avulso em relação a um projeto que tem como objetivo a simplificação tributária. Isso, com certeza, vai trazer para esses estados que têm esses fundos ativos
um certo desequilíbrio competitivo em relação a outros estados que não terão. E também a possibilidade de que essas contribuições incidam sobre os produtos relacionados à exportação. E isso seria de uma, assim, seria muito ruim para a economia desses estados do interior, principalmente Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, que teriam um enorme prejuízo porque são estados produtores e não são estados, de certa forma, consumidores. Um grande desequilíbrio, né, Joel? Patrícia, para resumir aqui, pela nossa conversa, essa lei veio para complicar e não para simplificar. Você, como advogada, como que você avalia? Sim, nosso sistema já é muito complexo. Então, lógico, tem os pontos positivos, nós sabemos, mas, no geral, ela realmente, se ela for aprovada com esse texto, ela vai complicar diversos setores aí, não só o setor do agro. Muito bem, então depende agora de você, Joel, a ProSoja e as entidades aí representativas do agro. Dependemos aí da Patrícia e outros advogados especialistas em tributação para a gente levar essa situação aí e conduzir de uma maneira que seja benéfica, né? Que no final esse projeto de lei seja aprovado de uma maneira que beneficie o agronegócio, né, Joel? Sim, a ProSoja está atenta a esse tema, é um dos temas mais importantes que com certeza vão ser discutidos aí durante esse ano. E a ProSoja também não trabalha só em função do agro, acho que nós temos que trabalhar em função de toda a sociedade, porque também nós somos cidadãos. É claro que o agronegócio hoje é a nossa mola propulsora da economia do Brasil, mas todos nós seremos afetados como produtores e também como consumidores na outra ponta. Então, é um tema que nós precisamos estar bastante atentos, não só nós do setor do agronegócio, mas também como todos os profissionais liberais, como todo contribuinte que está na ponta consumidora, que vai ao supermercado e consome saúde e educação. Nós precisamos trabalhar um pouco mais esse tema aí. Muito bem, e nós do Portal Rural News estamos aqui para isso, para a gente juntar essas informações, levar a informação para o produtor rural, trazer essas informações das entidades representativas e de pessoas especialistas como a Patrícia. Eu agradeço a participação de vocês, Joel, Patrícia, Rodrigues, aqui no nosso portal e nos colocamos à disposição para a gente continuar essa discussão em outras oportunidades. Nós que agradecemos aí a oportunidade de participar. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Joel. Boa semana para vocês e até mais. Até.